Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes, o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o Congresso Nacional pode conferir ao governo mais uma derrota antes de o ano terminar. Isso porque o Senado analisa na próxima quarta-feira o projeto da dosimetria, que diminui o tempo de pena dos condenados pelos atos golpistas. Interlocutores do governo já avisaram o presidente Lula de que a proposta deve ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, no plenário. O presidente Lula já declarou também que pretende vetar pelo menos o trecho que pode diminuir a pena de Jair Bolsonaro. Isso quer dizer que os outros condenados podem ser beneficiados. Ontem, manifestantes saíram em protestos nas capitais contra o projeto que reduz as penas dos envolvidos no 8 de janeiro. Manifestações não tão numerosas assim, mas que aconteceram em algumas capitais do país. Ô Eduardo, quarta-feira já então a possibilidade de votação desse projeto que convencionou se chamar de dosimetria, mas na verdade é uma diminuição das penas dos condenados. Bom dia para você. Bom dia a todos, boa segunda, boa semana. Eu diria que é um projeto de uma anistia envergonhada. Aí fala dosimetria. Mas como repito aqui, desde 9 de janeiro de 2023, eu sou a favor. Eu acho que abrimos a porteira no caso da Lava Jato e do Lula, então por que não contemplar o outro lado com uma bandeira branca para a gente ver se diminui esse estresse? Ah, Eduardo, tá passando pano para golpista? São golpistas. São golpistas. Tentaram um golpe, não conseguiram por incompetência. Aliás, é a marca da direita no Brasil, né? Agora ela está fazendo de tudo para a gente ter o Lula de novo, mais 4 anos, e o Lula só anunciar em 27, assinar um decreto dizendo que ninguém precisa trabalhar mais carteira assinada. Só falta isso, que vai dar bolsa para todo mundo. Mas voltando ao caso, eu ainda insisto, Júnior, que quem passou batom na estátua, quem quebrou não sei o quê, quem sentou na cadeira, precisa sim ser punido. Isso foi um ato tão de gente que sonha para o Brasil melhor. Quebrando patrimônio público? Cede 3 poderes? Não. Só que na minha cabeça, Júnior, para a maioria esmagadora que foi condenada por aqueles atos, a pena já está dada, já está cumprida. 24, 25, 2 anos de cadeia. 2 anos de cadeia. Para quem estava ali, repito, eu estava falando muito idiota, me pediram, não fala idiota, então tá bom, inocente útil. 2 anos de cana, Ju. Primeiro ficaram no ginásio, depois foram para Papuda, lá, sei lá para onde. 2 anos. Deu. E o exemplo, e o recado está dado, não tentem de novo. E tem muita gente condenada a 14 anos de prisão, né? Entre 17, né? Sabe? Então, isso não bate com o bom senso. Repito, isto não quer dizer impunidade. Quer dizer compaixão. Em relação ao Bolsonaro, se por um acaso não der para liberar, acabar com a pena toda, dá o benefício da prisão domiciliar. Mas por que o Lula foi para a cadeia? Ele tem 80 e o Bolsonaro tem 70, fica aí. Porque o Lula não tomou facada. O Lula não tinha e não tem comorbidades. Tenhamos com o Bolsonaro uma compaixão que ele nunca teve com ninguém. Ele zombava de quem tinha Covid, ria do Lula na Papuda. Ele é aquilo que a gente sabe. Mas tenhamos com ele. Então, eu estou torcendo para que... Torcendo também, nem precisa, né? Porque o Júnior, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Você já viu, desde que você começou a acompanhar o noticiário, uma dupla tão fraca comandando o Congresso Nacional? Não. Então, esses caras, eles estão igual mamona na época de vento, para lá, para cá. Ou então é cocô na água. Você já viu cocô na água? Já, também. Você é da roça, né? Uhum. Vai pra lá e vem pra cá. Onde caga, e onde que pressionar mais, arder menos, eles topam. Então vai passar. Eu espero que o Lula não seja radical, sabe? Tá vetado tudo. Não. Gente, não vamos pegar o espírito natalino. Vamos baixar a guarda só um tiquinho, Júnior. Edilene Lopes, bom dia pra você e essas movimentações aí em Brasília, hein?
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, Júnior, existe uma possibilidade de a votação do projeto da dosimetria ou da redução de penas ficar para o ano que vem. Por quê? Pode ser que ele sofra emendas no Senado Federal. Os protestos do final de semana, que tiveram artistas puxando, assim como aconteceu na PEC da blindagem, não terão o mesmo efeito de arquivamento da proposta. Sim, o projeto da dosimetria será votado no Senado Federal, mas se ele for alterado, ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados, que é a casa de origem. E que tipo de alteração ele pode sofrer? A base do presidente Lula ou parlamentares de centro que são contra a anistia ou a dosimetria como ela ficou, podem apresentar emendas, por exemplo, excluindo Jair Bolsonaro e esse grupo que é considerado o grupo da trama de golpe no Brasil, deixando apenas aqueles que foram às ruas no 8 de janeiro para que as penas deles sejam reduzidas. E a própria base do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí eu conversei com parlamentares, com senadores que são da base de Bolsonaro, podem apresentar emendas para o projeto ficar ainda mais radical, porque eles aceitaram a dosimetria porque era o único projeto que Davi Alcolumbre topou pautar, e eles tinham medo justamente de que a proposta passasse na Câmara dos Deputados e fosse enterrada no Senado. A condição para que isso não acontecesse, a articulação deles, foi que Davi Alcolumbre pautasse. Então, agora é uma segunda fase do jogo, de acordo com o que me disse um dos senadores, e sim, pode ser que a própria direita apresente uma emenda nesse projeto que também faz com que ele volte para a Câmara dos Deputados. Ou seja, pode ser que ainda não acabe nesta semana, Júnior Moreira. O William Travassos, bom dia para você. Terminando ou não nessa semana, de entrar essa informação para a gente que pode ficar para depois, fato é que tem como vou dizer, um vento que leva para a aprovação desse projeto. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Esse vento tem um nome, acordo, né? E é isso que acontece em Brasília. Eu estava ouvindo o Eduardo, eu entendo esse lado humano do Edu, onde ele, né, olha uma pessoa doente, a idade de uma pessoa, mas assim, o que é certo, o que é errado. Então assim, é difícil porque eu olho para Brasília e vejo assim, olha, vamos endurecer as penas para as organizações criminosas, vamos fazer isso, e por outro lado, eu quero dar um perdão para a turma que foi condenada. E essa condenação, gente, ela está prevista em lei. Então, houve um julgamento, aconteceu lá, teve um julgamento, as pessoas foram condenadas. Aí agora eu vou minimizar isso, eu vou diminuir essa pena. Eu não concordo com o resultado do julgamento, e a maneira que eu tenho para dar um privilégio para o meu amigo é conseguir a dosimetria. E para isso eu faço milhões de acordos. Então para que serve a lei? Para que está aquilo ali no papel? E acho que político corrupto, o cara que golpista, o cara que cometeu um nepotismo, toda essa pilantragem, esses caras precisam ser responsabilizados. Ponto, é a regra do jogo, eu não inventei isso. Agora, a gente pode questionar como isso foi feito. Aí eu concordo com os senhores. Agora, já que bateram o martelo e a punição está aí, por que vai aliviar? Me diz, por uma questão de acordo, porque é meu amigo, e os amigos tudo, os inimigos da lei, e a gente vai continuar isso? Não, cara, é por isso que não funcionou a Lava Jato, é por isso que não vai funcionar, as coisas não andam nesse país, é por isso que a CPMI do INSS está travada desse jeito, com um monte de blindagens. É o país que a gente vive, dos acordos. Leonardo Bortoleto, bom dia para você. Queria te ouvir sobre essa questão da dosimetria, um projeto que, pelo menos nos bastidores, ele é visto com bons olhos. Bom dia, Júnior Moreira, todos os amigos aqui da bancada e aos ouvintes da Itatiaia. Bom, eu acho que a gente não pode simplesmente dizer que é um acordão para poder salvar a turma, porque nós temos que ouvir a indignação da população. Tem muita gente indignada com o tamanho das penas que foram aplicadas em alguns casos. E há que se separar efetivamente. Pelo menos, dessa vez, estão jogando o jogo do jeito que tem que ser jogado. Ou seja, saiu uma decisão judicial e tem uma ação do Congresso Nacional em curso. A apuração da Edilene é muito importante, porque eu acredito que se ficar para o ano que vem, existe uma possibilidade real do PL não passar. Que aí muda o vento, né? Muda tudo. Aí muda tudo. Agora, nesse momento, se pautarem, passa. Passa em resposta ao judiciário, passa em atenção à população que não concorda
com a dosagem que foi aplicada em alguns dos casos que estão ali, e é uma resposta do cenário adequado. É o Congresso Nacional que tem que trabalhar pelo anseio da população. E pergunta de bobo, por que muda no ano que vem? Muda no ano que vem, na minha opinião, porque nos quadros sendo mudados, outras instigações vão acontecer. Não entendi. Vou muito claro, vou explicar o máximo que você quiser. Bom, desenha para mim, para eu entender. Porque Quando hoje é uma coisa, mas ano que vem vai ser diferente. Hoje é uma coisa porque política é assim, não é acordão. Política é montada e construída com o passar do tempo e as coisas se movem. Você, 5 anos atrás, era uma pessoa diferente do que é hoje. Você em Brasília, também. todos nós. Eu estou dando um exemplo com você. Não, mas eu quero na prática, vamos lá. Na prática vai ficar diferente, o quadro vai mudar. Que quadro é esse? Posso ajudar, Bortoleto? Me explica. A voz da experiência. Vamos aqui, O Travassos. Eduardo está acostumado a mais desenhar assim. Não, Travassos, presta atenção comigo, Travassos. Estou prestando. Você já ouviu falar que, por exemplo, para o PDS, que virou PFL e que hoje é União Brasil, o melhor governo é o próximo? Sim. Igual, você viu agora a família do Silvio Santos sendo... Massacrada. Porque convidou o Lula para a inauguração da TV. Você já viu o Silvio brigar com algum presidente da República? Não. Você concorda comigo que a esta altura do campeonato, o quadro da direita brasileira já é diferente de 2 meses atrás? Ou seja, os espertalhões do Centrão e Companhia Limitada já estão começando a abandonar o Bolsonaro, o barco dele, para criar uma alternativa viável de perder a eleição. Concorda? Sim. O que o Bortoleto quer dizer é o seguinte: quando chegar em março, eles já esqueceram o Bolsonaro e falaram assim: vamos cuidar da nossa pele, esquece da dosimetria. Melhor desenhado impossível. Entendi. Vamos lá. Isso aí. E os senhores que estão aí ouvindo a gente são os senhores que votam essa turma desses acordos, desses movimentos, desses oportunistas. Ai, Sal. Sair nesta semana a decisão final sobre o processo de extradição de Carla Zambelli, agora ex-deputada, né? Que renunciou ao cargo em meio à disputa entre Câmara e Supremo em torno da decisão, ou da cassação, melhor dizendo. A decisão da ex-parlamentar presa na Itália seria parte de uma estratégia para não cumprir no Brasil a pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal pela invasão aos sistemas do Congresso Nacional e também de Justiça. A renúncia, né, não devolve os direitos políticos, mas Zambelli, então, segue inelegível. O suplente, Edilene, Adilson Barroso, do PL de São Paulo, deve assumir a vaga. Ele se apresenta como ambientalista, bolsonarista de direita, conservador e patriota, mais ou menos como a Carla Zambelli se auto-intitula. Ou seja, quando a gente fala de perfil ali, não vai mudar muita coisa. Agora, Carla Zambelli era um nome forte, que tinha poder ali nas redes sociais e era uma bolsonarista de primeira hora, né? Exato, Júnior. Ainda bem para os eleitores da Carla Zambelli que não muda o perfil, porque você vota para ter alguém nesse cargo ou nessa cadeira em quem você votou, ou se a pessoa fosse substituída, pelo menos por uma pessoa parecida. Se o perfil é parecido, bom para o eleitor da Carla Zambelli. Agora, a situação dela me chama um pouco a atenção, porque ela é apenas uma primeira parte de uma segunda etapa que vem por aí na Câmara dos Deputados. Depois dessa, a Carla Zambelli, claro, essa estratégia da defesa que pode a livrar, por exemplo, de uma extradição e que também coloca a Carla Zambelli numa situação de saída honrosa, ou seja, não teve a sua cassação confirmada ou não foi cassada, ela renunciou ao mandato, é uma saída de fato honrosa. Agora, tem uma segunda etapa desse processo que envolve uma segunda pessoa, um segundo personagem, que é Alexandre Ramagem, que também foi condenado, no processo por trama de golpe, e que o PL vai tentar salvar, como tentou salvar Carla Zambelli, ou seja, vai ter um repeteco dessa situação e aí possivelmente enfrentará o mesmo trajeto que Carla Zambelli está enfrentando e, mais uma vez, uma etapa da briga com o Supremo Tribunal Federal. Vão querer levar a plenário a cassação ou não dele, ao invés de ser uma decisão feita direta pela mesa, como o Supremo Tribunal Federal agora obrigou que o Hugo Mota fizesse, embora ele tenha colocado o projeto para votação. Eu conversei com as lideranças do Partido Liberal, que disseram que vão repetir exatamente o mesmo processo, ou seja, vem por aí parte 2 dessa briga. Inclusive é tão semelhante que Ramagem também está foragido, né? Nos Estados Unidos, né? E ela na Itália. Ô Bortoleto, e aí? Essa questão que envolve a Zambelli, uma briga ali entre Congresso e STF, já havia ali uma interpretação da Constituição em torno disso, muita gente acha que é dúbia a interpretação. Como é que você olha para isso? Olha, eu sinceramente eu não sei o que essa desculpe, o que essa senhora,
ainda pode argumentar para tentar ficar no cargo e para poder se manter estabilizada. Nós temos que lembrar das cenas. Ela é uma representante do povo brasileiro que saiu correndo atrás de outra pessoa armada, filmando, achando que isso ia dar ibope para ela, que ia ser sensacional, que ia causar nas redes sociais. Ela comprovadamente teve vários problemas na justiça. Agora, a intervenção de um poder no outro é inadmissível independentemente da motivação, porque é este o problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil. A gente tem efetivamente um entrando na esfera do outro para poder fazer o que o outro tem que fazer, porque entende que o outro está fazendo errado. Sendo que existem as esferas para poder serem tratadas. Final da situação aqui é o seguinte, eu quero só lembrar, ela renuncia, não perde os direitos políticos, mas acho que foi isso que o Collor fez também em 92. Mas perdeu os direitos políticos. Então, vamos ver qual que vai ser o desdobrar disso aqui, porque tem que ver se vale para ela o que vale para os outros. William Travassos. Eu estava lembrando aqui, né, ouvindo sobre os eleitores da Carla Zambelli, eu tive a oportunidade de ver e ouvir a Carla Zambelli num palanque na Avenida Paulista falando, né, para os conservadores, e ela era realmente uma liderança muito forte, sabe? Ela era um trator na capacidade de mobilização das pessoas. Ela tem esse momento que o Bortolito falou, que é um momento ruim da Carla, muito ruim, onde ela pega uma arma e discute, persegue o cara. Mas por trás... Desculpa, mas eu acho que o pior no caso da Zambelli foi a invasão do... Calma, ia chegar lá. Claro. Agora tem a tentativa de incluir, né, dados num sistema, usando hacker, uma trama de conspiração por trás disso, contra a democracia, enfim. Ela se perde nisso. Mas aí eu, por um momento, eu fiquei lembrando das lideranças da direita que sofreram ataques ou que se envolveram em polêmicas, e como a direita mais conservadora de 2018, ela foi se desfacelando, né? Esses personagens foram enfraquecendo e agora a gente está surgindo aí, porque quando você traz a pessoa que vai assumir o cargo da Zambelli, é o suplente, o Adilson Barroso, conservador e tal, mas era uma liderança ali no início, né, do bolsonarismo. Eu não consigo enxergar isso, entende? E quando eu olho para essas lideranças de 2018, eu falo, cara, as turmas se perdeu um pouco, e muitos daqueles que estavam associados ao Bolsonaro hoje já tentam se desvincular ao Bolsonaro em função da situação como ele está, né? Então é uma mudança, e eu acho que vale uma reflexão muito em função do ano que vem, né? Para aqueles mais conservadores, mais à direita, qual é o caminho que os senhores vão apontar, ou quem é a nova liderança da direita no Brasil, né? Muda porque não tinha raiz, né, William? A Zambelli era uma ativista feminista do grupo Fêmea, que coloca os peitos pra fora e tal, e do nada vira bolsonarista, ou seja, mas vamos lá onde que tem voto. Não sei, ela virou uma grande liderança. Não, só tem que lembrar que quem está assumindo é suplente, e agora ele vai ter um microfone, então ele pode vir a se tornar uma liderança. Não há dúvida de que vamos ter encrenca política, mas lembrando que o Collor, por exemplo, e tantos outros, Eduardo Azeredo, senador, eles renunciaram antes da cassação. Isso. Diferente. Sim. O caso dela é caso concreto. Agora, sabe aquele negócio que eu estava pedindo que ela meça pra turma? Para essa mulher, zero. Gente, aquele ato de doido dela correr atrás do cidadão com a arma, aquilo atrapalhou o Bolsonaro, porque metade do Brasil viu que a turma que o acompanhava. Agora, invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, implantar documento falso, inclusive, Júnior, um alvará de soltura, de prisão por Alexandre Moraes falso, isso é o fim do mundo. Ô, Júnior, aí o Mota ficou pressionado, falou, vamos caçar. Aí o Alexandre deu a canetada e chamou o sócio e falou assim, resolve essa pra mim, que eu não sei o que eu faço. Falou, não, nós vamos arrumar um negócio aqui. Eu convido o ouvinte da Itatiaia para uma hora dessa ler o currículo do Hugo Mota, o cara que virou presidente da segunda casa mais importante do legislativo brasileiro. O Júnior, ele entrou pra política com 20 anos. Os dois avós dele, paterno, materno, foram políticos. O pai político, cheio de rolo, cheio de denúncia. E uma semana depois que ele assumiu a presidência da Câmara, ele comprou uma casa numa empresa que criou recentemente, havia criado recentemente, por 5 milhões e registrou 125 mil. Nome da mulher. Eu só vou parar porque o sinal apitou, viu, Assi? E o Assi vai brigar com a gente. O Assi, você tem atrasado o Rádio Vivo. Até amanhã, gente. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Leonardo Bortolito.